Falar de um grande clube, nós abrimos o programa falando de duas potências nacionais, Palmeiras e Flamengo, que deram certo. Acho que hoje há uma preocupação no futebol brasileiro gigante com o Corinthians, com o caminho que o Corinthians está tomando, com tudo que acontece no Corinthians, né? Parece um filme de terror que a cada capítulo a coisa consegue piorar. O Corinthians, quando vocês analisam os números do Corinthians, tem salvação, tem solução? Ele tem, com certeza tem, muito por conta da relevância, né, do tamanho. Estamos falando de uma empresa que, usando analogia, né, uma empresa que tem 30 milhões de consumidores ávidos por consumir, engajados, né, com uma relação intensa com aquele ativo. Talvez os mais ávidos e no mercado mais rico, né? Perfeito. Com né, uma plataforma imobiliária super relevante lá com a Arena, sem treinamento. Então, capacidade para mudança tem. O ponto é que, do outro lado, as más gestões que vão se empilhando aí, vão fazendo com que o endividamento, né, se torne praticamente inviável de ser gerenciado se não tomar nenhuma medida drástica no curtíssimo prazo, né? O Corinthians, a gente fala muito sobre endividamento, mas tem uma outra questão fundamental nos clubes que a gente olha muito no dia a dia, que é fluxo de caixa, né? Quando você tem uma dívida desse tamanho e você gasta só em juros 340 milhões de reais no ano, esse dado é bem alarmante, né? Os juros que o Corinthians pagou ano passado representaram 30% da receita dele, né? Então, o que isso quer dizer? Ele está enxugando gelo, porque ele não está nem reduzindo endividamento, ele está só consumindo caixa dele com juro, sobra pouco dinheiro para ele ter no fluxo de caixa e pagar a operação recorrente. Então, ele está em vias de, né, se tornar inviável financeiramente, ainda tem salvação, mas precisa ter um plano enérgico e rápido, o que é difícil de imaginar no meio dessa complexidade política toda pela qual o clube passa. E a gente que mexe com investimento, João, acho que a gente fala que o primeiro passo, né, para você, de fato, fazer uma operação ou dar um crédito para o clube é a questão da confiança e da governança. Então, qualquer investidor, né, que olha aquela situação política como está hoje, de presidente sendo destituído, entra o substituto interino, depois volta o presidente. Então, assim, isso afasta, de certa forma, qualquer tipo de investidor. Você não tem nem com quem conversar. Exatamente, Exato. é complexo. Alguém que quisesse fazer um investimento hoje no Corinthians e falar, olha, vou refinanciar essa dívida. Eu acredito no potencial do Corinthians, vou refinanciar aqui com melhores condições, com juros mais baratos. Você não tem com quem conversar. Quem que é o interlocutor? Essa é a dificuldade. Exato. E aí semana que vem é outro, e na outra é outra. Então tudo isso vai prejudicando a credibilidade, né? No fim é uma empresa, né? Se essa empresa vai bater no banco A, B ou C, o banco A, B ou C vão começar a ficar ressabiados com a credibilidade dela. Tem algum outro caso que preocupa no futebol brasileiro tanto quanto esse do Corinthians? O que a gente mostra no relatório, né? O Corinthians é um dos que mais preocupa. O Inter é um clube que se alavancou bastante recentemente também, sobretudo investindo em elenco os recursos que foram vendidos para o investidor, né? No bloco da LFU, os clubes venderam 20% dos próximos 50 anos do direito de transmissão, e o Inter foi um dos clubes que usou isso para se fortalecer muito dentro de campo. Então é um outro clube que tem um ponto de atenção. Além deles, o Santos também, muito por conta de ter caído para uma Série B ano passado, teve que fazer um esforço financeiro, né, grande, contratar mais dívida e conseguiu voltar para a Série A. Por isso que a gente fala muito que a prioridade é se manter na Série A para não ter essa queda grande de receita mais uma vez. E o Vasco, no meio dessa questão inteira, né, envolvendo a situação deles com a 777, é um clube que está precisando se endividar mais para manter a operação rodando, mas tem uma perspectiva, né, de quem que é a SAF, é da 777, é do Vasco. Não sabe nem se pode fazer uma SAF eventualmente. Exato, aí tem investidores que... Não, o Vasco é uma potência, um clube incrível, com quase 20 milhões de torcedores, uma história incrível. E a gente recebe muita demanda de investidor. Pô, dá para fazer alguma coisa? A resposta é que ninguém sabe, porque tem recuperação judicial na associação, recuperação judicial na SAF, o imbróglio entre 777 e Vasco, né, que está correndo na Justiça do Rio de Janeiro. Então, enquanto esse processo todo anda, o Vasco está com um desafio financeiro super complexo ali, tendo que se alavancar ainda mais para cuidar dessas contas. Então, dentre todos os principais clubes do Brasil, além do Corinthians, os faróis amarelos aí, alaranjados, né, quase vermelhos, também para Inter, Santos e Vasco da Gama.